Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone e eu imigrei para Portugal há mais de 5 anos com os meus 4 filhos. Hoje já 2 deles adultos, já trabalham aqui em Portugal, mas eu resolvi vir falar com vocês a respeito de escolas. Por quê? Porque a percepção de quem acabou de chegar é totalmente diferente de quem já está aqui há algum tempo. E aí eu resolvi trazer para vocês esse assunto que é tão importante na hora de decidir uma imigração com filhos, principalmente em idade escolar. E eu quero passar aqui para vocês hoje a realidade de como funciona a escola pública e a escola privada em relação a todas as idades, né? E ajudar vocês a decidir, né, a escolher o que é melhor para os filhos de vocês. Importante dizer para vocês que os meus 2 filhos mais velhos estudaram em escola pública até o final, né, até terminar o secundário, o ensino médio, e a escola entregou o que precisava entregar, que é a conclusão, né, desse ciclo e uma capacidade para que eles pudessem entrar numa universidade. Entretanto, tem a questão das avaliações, do exame nacional, que é como se fosse o Enem no Brasil, e obviamente que quando se vem de uma escola pública, dependendo do aproveitamento do aluno e da dedicação do aluno, ele vai ter mais ou menos dificuldade nesse exame nacional, que junta com a nota do ensino secundário para que ele possa ingressar na universidade. Então, se ele for escolher por cursos mais difíceis, provavelmente ele vai ter mais dificuldade se ele vier com uma estrutura de escola pública comparada com uma escola particular que tem uma atenção muito mais dedicada aos alunos, até mesmo em função da estrutura. Então, bom que se diga que os meus filhos estudaram sim em escola pública, tá? Escola particular. Eu decidi, nesse ano, colocar o meu filho mais novo, que saía do 4º ano da primária para o 5º ano, né? Ou seja, ele entraria agora na segunda fase do ensino fundamental, do básico, né? E aí eu optei por uma escola privada e tirei ele da escola pública. Por quê? Porque, primeiro, até o 4º ano, primeiro ao 4º ano, as crianças ficam em período integral na escola, das 9 da manhã até as 4 da tarde, esse é o horário de aula, com 2 horas de intervalo na hora do almoço, e eles podem ficar um períodozinho a mais de manhã e no fim do dia, se os pais trabalharem. Você paga lá uma taxa de ATL, chama ATL essa taxa, e aí eles ficam a mais com o seu filho lá, às vezes tem algumas atividades extras que você pode pagar e sempre muito baratinho. Acontece que a partir do 5º ano não tem mais isso. Em geral, as aulas são na parte da manhã, das 8h15 até 1 e pouquinho da tarde. Em alguns dias da semana apenas tem algumas aulas à tarde. E esse horário ficou um pouco bagunçado. E aí, o que eu pensei? Meu filho, com 11 anos, 5º ano, ele vai sair da escola, ele vai vir para casa e vai fazer o quê? Vai ficar na internet, vai ficar no videogame, vai ficar fazendo coisas que não vão agregar, não é? Então, a partir dessa estrutura de horário da escola, eu decidi colocar o Vitor numa escola privada, numa escola particular. Por quê? Porque a escola particular tem uma carga horária mais estendida e tem aulas extras de várias coisas, né, de várias finalidades que você pode escolher. Por exemplo, ele entra 8h40 da manhã, tem aula até meio-dia, tem também suas 2 horas de almoço, tem algumas aulas à tarde em alguns dias da semana apenas, mas tem aulas extras, tem aula de reforço, tem aula de inglês de reforço extra, se eu quiser pagar a mais, tem aula de xadrez, tem aula de robótica, tem aula de futsal, enfim, várias outras aulas complementares que eu posso colocá-lo e permitir que o meu filho tenha um aproveitamento desse tempo dele de uma forma mais saudável do que em casa jogando videogame ou assistindo televisão. Pensei também na questão, se eu tirá-lo da escola pública nesses horários, né, 1h15 da tarde, 2 da tarde, enfim,
e colocá-lo em outras aulas extras também poderia resolver a questão. Ou seja, eu poderia pagar aulas extras em outras instituições, tirá-lo da escola e levá-lo até essas outras instituições e cumprir com aquela carga horária que eu gostaria que fosse útil para ele. Acontece que esse vai e vem, né, de busca, leva e paga uma coisa adicional aqui, paga uma coisa adicional ali, acabou não compensando. Então valia muito mais a pena juntar o útil ao agradável, né? Ao invés de eu pegar esse dinheiro todo que eu vou pagar em várias aulas extras, eu pago para uma escola, sendo que eu sei que ele vai ter, além dessas aulas extras que eu gostaria que ele tivesse, ter também um acompanhamento melhor na questão da educação, no principal, que é o que a gente precisa. Então, a minha decisão foi muito mais de ajuste de horário, mas eu não me arrependo, porque ele tem tido um acompanhamento que eu não tinha na escola pública, em função do quê? Do tamanho da escola pública e da quantidade de alunos. Em geral, as escolas particulares, elas são menores, ou se ela é muito grande, ela tem uma quantidade de funcionários suficientes para poder atender aquela demanda de alunos, o que não acontece na escola pública. Então, hoje, o que eu digo para os meus clientes é o seguinte: muitas vezes eles acabam me contratando para fazer uma consultoria exclusiva, onde a gente fala sobre vários pontos, e escola sempre é um assunto que a gente sempre aborda. Então, assim, se você tiver condições de pagar uma escola particular, uma escola privada, como dizem aqui, eu indico que pague, tá? O seu filho vai ter um acompanhamento muito melhor, vai ser muito mais bem preparado para o futuro dele, principalmente se ele vem de uma escola particular do Brasil. Então, aí nem se fala. Mas, se você não tiver condições, obviamente que a escola pública vai te atender, vai atender ao seu filho, mas você vai precisar ter uma atenção muito maior, principalmente na questão de conflitos dentro da escola, entre outros alunos. Há quem diga que na escola privada também vai ter problema entre os alunos, de fato, só que a escola fica muito mais atenta a isso do que se comparado com uma escola pública, tá? Então, esse é o principal ponto que eu gostaria de abordar em relação à diferença, a grande diferença entre uma e outra. E hoje eu não estou nem entrando no mérito da questão da diferença entre a escola pública de Portugal com a escola pública do Brasil. Isso é incomparável, não tem mesmo como a gente classificar, porque a escola pública no Brasil simplesmente não existe, né, gente? A gente sabe disso, tem essa consciência de que é uma instituição falida, enquanto aqui ainda funciona. Então, esse é o principal ponto que eu quis trazer para vocês. Se vocês tiverem dúvidas mais específicas em relação à diferença entre essas duas instituições, coloca aqui no comentário, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos para vocês em relação a esse assunto. Eu sei que é um assunto super delicado, que vocês têm muitas dúvidas e o que mais causa preocupação aí para os pais, mas vai colocando aqui, porque isso acaba realmente me ajudando a trazer assuntos muito mais específicos para vocês e ajudando de alguma forma a vocês tomarem essa decisão de uma forma mais tranquila, tá bem? Muito obrigada, gente, mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo.